saúde, educação, saneamento e alimentação, além de outros serviços. O evento foi criado pelo Conselho de Governo do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas em 1989. Mais da metade do crescimento populacional entre hoje e 2050 vai concentrar-se em 9 países. Novas projeções demográficas da ONU mostram que a população mundial chegará a 8,5 bilhões até 2030, um aumento de 1 bilhão de pessoas em 13 anos. Desafios do crescimento populacional em Angola. A realidade do nosso país é o tema que nos propomos abordar esta noite. Para o efeito, convidamos Hernán Pena, é diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Estatística, o INE. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós. Boa noite, Leida Macoeira. Boa noite, extensivo também à vasta audiência da televisão que mudou a televisão. Obrigada. Está também connosco o Dr. Domingos Cristóvão, é médico gineco-obstetra. Boa noite, doutor. Obrigada por juntar-se a nós. Boa noite, Leda. Boa noite aos colegas do painel e boa noite ao telespectador em casa. Augusto Fernandes é economista. Boa noite, doutor. Mais uma vez agradecemos a sua presença no debate. Obrigado, Leda, pelo convite. Boa noite para si, boa noite para a equipe técnica que suporta o programa, boa noite para os colegas de painel e estender também para os telespectadores lá em casa. Está também conosco Lucombo Zatuzola, é demógrafo e sociólogo. Boa noite, doutor. Obrigada por juntar-se a nós. Vamos começar pelo Hernán Pena, que representa o INE, para percebermos quantos somos. O que é que nos dizem os números do INE em relação à população angolana? Pronto, mais uma vez, muito boa noite, Leida Macoeira. Boa noite também à audiência que está a acompanhar-nos. Na verdade, o Instituto Nacional de Estatística, que é o órgão oficial do governo, realizou pela primeira vez, desde a independência, a primeira grande operação estatística no ano de 2014, denominado Censo Geral da População e Habitação, e na altura, há sensivelmente 10 anos, apuramos que existiam dentro do território nacional, existiam, melhor, na altura, um total de 25 milhões de habitantes, portanto, nacionais e estrangeiros. Envolvidos 10 anos, nós estimamos que nessa altura residam dentro do território nacional mais de 35 milhões de habitantes. Portanto, um crescimento que de alguma forma podemos entender que é substancial. A população neste período de um decênio, se quisermos, aumentou cerca de 10 milhões, portanto, de 10 milhões portanto, de pessoas surgiram dentro do território nacional nesse intervalo e, portanto, fazia agora nota na introdução à volta daquilo que é a dimensão global da população. De acordo ao Fundo das Nações Unidas da População e Habitação, no mundo hoje habitam um total de 8 mil milhões de habitantes. Nós celebramos muito recentemente o INE, em parceria com o Ministério do Plano e o FENUAP, portanto, da Angola, essa efeméride muito importante. E realmente, como disse bem, há uma estimativa que nos próximos tempos a população mundial continuará a crescer em termos muito acelerados. No caso do nosso continente, em África, esse crescimento está centrado em países como a Nigéria. Portanto, a Nigéria é somente o país mais populoso do continente africano, continua sendo. A nível mundial, a Índia passou a China. A Índia, nessa altura, tem praticamente 1,4 mil milhões de habitantes, ligeiramente superior em relação à China. Portanto, a China foi adotando, por questões econômicas muito específicas, algumas políticas de contenção do crescimento da população. Portanto, este é o quadro, se quisermos, demográfico do panorama global e a nível nacional. Doutor Nzatuzola é demógrafo, é sociólogo. Olhando para os números apresentados pelo INE, eles devem ou não representar também alguma preocupação para o país, tendo em conta a realidade do contexto angolano? Muito obrigado. Esse crescimento da população angolana é caracterizada por uma estrutura com apresentação em forma de pirâmide, digamos, ainda a base larga, caracterizada por uma estrutura com uma percentagem elevada da população jovem.
E essa estrutura é desigual em termos de ocupação do espaço. Há uma grande concentração da população nas zonas urbanas e o interior é praticamente vazio, mas as coisas são várias. A guerra pode justificar isso em parte, mas depois do fim da guerra não se observou o regresso das populações na sua terra de origem. Embora não seja obrigatório, seria ideal que o território fosse ocupado de uma forma equilibrada. Temos também um incidente feminino, que são consequências dessas situações todas. A mortalidade infantil em Angola era alta, mas a tendência é de diminuição. Temos desequilíbrio em termos de desigualdade entre os grupos. A pobreza é alta, mas é bom que se leve em conta. Temos outros fatores na dinâmica do crescimento, que são de 3 componentes: a natalidade, a mortalidade e as migrações. A situação migratória é uma preocupação quase diária, mas eu acredito que com a nova política de abertura do país na concessão dos vistos, posso dizer o saldo migratório pode ser de mais entrada do que saída, porque as entradas que nós registramos com a população, digamos, turista, ou que não, a quem não exigimos visto, Sim. a nossa fronteira norte com a RDC é muito mais vulnerável. As deslocações não são bem controladas. Então é uma situação preocupante. As consequências na cidade são visíveis, com grande alta taxa de desemprego, principalmente entre a população das 14% a 25%, afeta principalmente as mulheres e, de uma forma geral, o desemprego também é um fator determinante e afeta principalmente as mulheres e as condições sociais de acolhimento e da criação das infraestruturas nos meios urbanos. Mas este afetar principalmente as mulheres tem a ver com o facto de sermos a maioria também, ou não? Justifica-se em certos fatores determinantes. Independentemente do fator biológico de dizer que o sexo masculino é que é mais determinante na fecundidade, há o fator da migração. A propensão de migrar incide mais nos homens. Quanto mais a população migra, a composição é maioritariamente masculina. A migração feminina não tem a mesma tendência que a migração masculina. E o segundo aspecto, a guerra, como eu disse, era uma explicação até 2002. Sim. Depois da guerra, isso já não se justifica, mas temos outros elementos que justificam a mortalidade masculina, principalmente a sinistralidade rodoviária, que é a segunda causa de mortalidade depois da malária, sim, sim. Os acidentes de aviação, os acidentes de trabalho e a migração. A migração, além da procura das melhores condições de vida, há um fator cultural. Tradicionalmente, é mais fácil um rapaz sair da casa do que uma menina. Ainda temos essa mentalidade que a mulher só sai de casa noivada, pedido, mesmo que tenha formação, consiga criar condições materiais, culturalmente não é muito visto de bom olho não é bem uma mulher vista, para vou viver na minha casa. Então explica também essa situação do saldo migratório, de mais entrada que mais saída. Eu tenho discutido isso várias vezes com esse entusiasmo que a juventude só quer migrar, mas de uma forma geral, Portugal, que é nosso antigo território colonizador, sim, oficialmente há muito mais portugueses aqui que angolanos lá, por incrível que pareça. Então, esses são os condicionantes do crescimento da população, que leva a 3 elementos componentes: a mortalidade, a natalidade e a migração. Vamos olhar para a natalidade. Dr. Domingos Cristóvão, boa noite, é gineco-obstetra. Na questão natalidade, Angola tem das taxas mais altas da região da África subsaariana. Qual é a média de partos por mulher angolana?
Bom, Boa noite, doutor. Boa noite, sim. Nós primeiro devemos dizer que quando estamos a falar da mortalidade temos que referir da população em idade fértil. Portanto, as pessoas em idade fértil são todas as mulheres que estão dos 14, 15 anos até aos 50 anos, 45, 50 anos. Portanto, já constituindo as mulheres 60% da população, as mulheres em idade fértil também constituem a maioria no nosso país. Com base nisso, nós temos várias condições para que a população cresça. Quando nós referimos dos partos, estamos a falar que, em média, cada mulher gera 7, 8 filhos. Portanto, temos uma... Essa é a média angolana. É a média angolana. Portanto, o que condiciona essa alta taxa de natalidade ou taxa de fecundidade? Estamos a referir-nos, por exemplo, à questão de que até 2002 nós tínhamos uma mortalidade infantil que rondava os 250 crianças por cada 100 mil nascidos vivos. Hoje temos menos de 100. Portanto, estamos a oscilar entre 60 e 80 crianças por cada 100 mil nascidos vivos e então melhoramos, portanto, o aspecto da mortalidade infantil. O outro aspecto é que até 2002 nós tínhamos 20% de acesso aos serviços de saúde materna, ou seja, os cuidados obstétricos, quer completos, quer obstétricos básicos. Estamos a falar, por exemplo, do acesso às consultas pré-natal, às consultas pós-parto e a assistência ao parto. Portanto, nós tínhamos dentro das cidades 20% das mulheres que entravam nos serviços para fazer o parto. Hoje, dentro das cidades, estamos a falar em 80% das mulheres fazem o parto numa instituição ou com cuidados obstétricos básicos, portanto um centro de saúde com sala de partos sem o bloco operatório, sem hemoterapia, e nas zonas rurais hoje estamos a falar em 40%, portanto com 80% que tem acesso aos serviços de materno-infantil nas cidades, com a melhoria das condições das maternidades. Estamos a falar dos hospitais municipais que já são detentoras de blocos operatórios para cesarianas e salas de parto bem equipados, e com o aumento dos hospitais do nível terciário, portanto, melhoraram as condições de assistência ao parto. É nesse aspecto que também melhorou a condição da mulher para fazer-se o parto. Por outro lado, o número da educação, portanto, o número de estudantes, acesso ao ensino superior, se nós referirmos em 2002, nós tínhamos cerca de 500 mil estudantes no ensino superior. Hoje falamos em 5 milhões de estudantes. Portanto, quando maior é a formação acadêmica da mulher, também melhor é o cuidado referente ao parto e assistência à mulher durante a gravidez, parto e pós-parto. Portanto, com essas condições, melhoraram-se algumas das condições que fazem com que haja uma grande natalidade. E com a redução da mortalidade, então, nós temos o facto de termos mais natalidade do que mortalidade infantil. Quer dizer que esse aspecto aumenta as condições de nós termos maior base na pirâmide que nós temos do que no acesso ao topo da pirâmide. Portanto, hoje temos uma população que, independentemente de muitos não enxergarem, mas as condições do parto e assistência à mulher melhoraram. Então, tendo melhorado... O atendimento é gratuito nas unidades exatamente, nos cuidados primários de saúde, no segundo e terceiro nível do Serviço Nacional de Saúde, todas as condições são gratuitas. Portanto, tendencialmente gratuita, porque com participação da população, em alguns momentos, ainda é uma realidade. Também precisa-se dizer que o aumento da assistência médica na área privada também melhorou, e então faz com que aqueles que não conseguem acessar os serviços do Serviço Nacional de Saúde acessem as clínicas e outras unidades
privadas que dão, portanto, assistência à mulher grávida. Doutor Augusto Fernandes é economista, nós temos uma média, olhando para a questão da fecundidade, de 7 a 8 filhos por mulheres em Angola, é um número elevado, os filhos representam custos, representam gastos, e a situação vai ficando cada vez mais difícil para se cuidar destas crianças, ou não? Corretamente, Qual é a visão do economista? Nós temos vários problemas econômicos, né, desde os cambiais, os monetários e os fiscais, mas nós podemos destacar de alguma maneira, de forma geral, que a estrutura da população etária, quer dizer, a idade, a distribuição da idade da população, é o segundo maior problema estrutural da economia angolana. O primeiro problema estrutural da economia angolana é o petróleo, que no final do dia movimenta toda a economia. Estamos a falar que cerca de 95% das divisas que entram para Angola dependem do petróleo, 95% dependem do petróleo. Quando olhamos para aquilo que é o Orçamento Geral do Estado, cerca de 70% das receitas tributárias vêm do petróleo e gás. Quando olhamos para aquilo que é o PIB, cerca de 40% é petróleo e gás. Ou seja, estamos aqui muito dependente de uma única variável e que não é recomendável do ponto de vista econômico. Quando olhamos para aquilo que é o segundo maior problema, que é a população, vimos que cerca de 30% da população vive em zonas rurais e cerca de 70% da população vive em zonas urbanas. Isto é um problema porque nós não fizemos produção agrária nas zonas urbanas, fizemos na zona rural. E quando temos grande parte da população na zona urbana e não temos tecnologias avançadas para fazer produção, temos de facto aqui um grande problema. Quando olhamos para aquilo que são as idades da população angolana, vamos dar conta que cerca de 44% da população angolana tem menos de 14 anos de idade. Ou seja, metade da população angolana não pode trabalhar. Quando nós olhamos que 44 é Esses criança... São do INE, doutor? São os números oficiais. Okay. Estamos a falar que temos velhos também no país que não podem trabalhar. Quando está acima de 60 anos não pode trabalhar. Se 44 é criança e 14% é criança, não é jovem, é criança. Temos que distinguir, né? Quando falamos que somos um país maioritariamente jovem, temos que saber distinguir as crianças dos jovens. Não é bem assim? Não é bem assim. Até 14 anos é criança, não pode trabalhar, não tem idade laboral. Estamos a falar que grande parte da população está concentrada aí nesta faixa etária. Depois temos os velhos, também não podem trabalhar. Os deficientes não podem trabalhar. Em determinadas regiões ainda temos a questão se mulher trabalha ou mulher não trabalha. Ou seja, nós olhando para essa estrutura demográfica toda, chegamos à conclusão que a demografia é o segundo maior problema estrutural da economia angolana depois do petróleo. E os economistas recomendam que países que têm esta diversidade etária precisam de investir muito na industrialização, ou seja, precisam de produzir em larga escala. Aqueles poucos que podem trabalhar têm que trabalhar com tecnologia aplicada no trabalho para poderem escalar produção que chega para exportar e com os ganhos da exportação resolver o problema das fraldas descartáveis, dos bibirões, do leite, do potálcool. Quer dizer, é um conjunto de situações que precisam ser resolvidas para poder sustentar esta população que não pode trabalhar. E nós, de facto, enquanto economistas, vamos alertando para cada uma das áreas fazer a sua parte. Se nós não controlarmos aquilo que é nós temos limite do crescimento econômico. Hoje, graças a Deus, Angola este ano vai conseguir crescer cerca de 3%, mas ainda assim será abaixo do crescimento da população, que anda na casa dos 3,2, 3,3%. O que nós pretendemos é fazer um crescimento econômico acima do crescimento da população. Como é que se faz este controle, doutor? Como é que poderíamos fazer este controle? Temos o que não falha é a educação, não é? E tenho estado a dizer que quando não se faz um diagnóstico completo da situação,
corremos o risco de dar uma medicação errada para resolver o problema. A receita tem que ir de encontro com o diagnóstico. Primeiro temos que fazer um real diagnóstico da nossa situação. Diagnósticos ou não? Nós temos que começar, Leda, a olhar, conforme disse o colega demógrafo, e muito bem, que o nosso ponto de partida é 2002. Em 2002 tínhamos uma situação. Quando nós promovemos, e promovemos bem, tínhamos que fazer isso, o reencontro da população angolana. Vimos aí na Praça da Família. O marido que estava 16 anos na guerra, encontrou a mulher. O que é que vai fazer? Vai fazer filho. E começou a fazer filho. Aquele militar que veio da frente de combate, enquanto estava na frente de combate, estava ocupado. Chega na cidade, já não tem guerra, está desocupado. O que é que o desocupado faz? Então, nós precisamos, de facto, entender que o fim da guerra não foi, de facto, aí onde tudo terminou, mas é onde tudo começou. Não é? Quando nós olhamos para a possibilidade daqueles que deslocaram-se da zona rural para a zona urbana, vamos falar que 70% está concentrada na zona urbana. Era expectável que depois da guerra alguns regressassem para as suas zonas de origem, ou seja, para a zona rural. Né? Mas os urbanistas defendem que a população que migra do campo para a cidade dificilmente volta para os campos. E nós, não é, pouco ou nada fizemos para tentar devolver esta população para as suas zonas de origem, ou seja, e continuamos tendo na cidade. Hoje, quando temos a população na cidade e temos essa taxa de fecundidade, cada mulher, conforme disse bem o doutor, em média faz aí 7 filhos, ou pode fazer 7 filhos, tem a probabilidade de fazer 7 filhos. Vamos ver que estas mulheres estão maioritariamente na cidade e vão fazer mais população na zona urbana. Se uma pessoa que saiu da zona rural para a zona urbana dificilmente volta para a zona rural, imagina uma pessoa que nasceu na zona urbana. Essa pessoa, de 7, se calhar, só um é que regressa, ou só um é que tem a predisposição de ir viver na zona rural. Precisamos, de facto, entender essas problemáticas para podermos conceber uma receita que vai de encontro com a população angolana. Mas o que nós podemos dizer de forma geral é que a educação não falha. Então, a educação, a sensibilização deve partir na linha da frente. Depois temos questões econômicas. Hoje fala-se muito nas questões que têm a ver com os anticoncepcionais e devemos criar condições para que todo tipo de anticoncepcionais em Angola seja gratuito. O governo tem que se responsabilizar por isso. É mais barato o governo comprar anticoncepcionais para distribuir a quem quer do que mas eles andar... são gratuitos, são entregues de forma gratuita. Não todos. Mas todos... Todos deviam ser gratuitos, todos os níveis. Não temos mas aqui de... de... planeamento familiar. Um minuto, sim, doutor sim. Augusto, peço desculpas. Doutora Domingos Cristóvão, porque é médico e está nestas lides há muitos anos. Existe a questão do planeamento familiar que é feito de forma gratuita a nível das nossas unidades sanitárias? Em todos os níveis, até mesmo no nível terciário, para não falar no nível primário, que são os centros de saúde de referência e os centros de saúde com salas de parto, temos os serviços de planeamento familiar. Quais são os métodos? Nós temos vários métodos. Temos os métodos de barreira, em que encontramos os preservativos, os DIUs, chamado mola. Temos os métodos hormonais, que são as pílulas, os injetáveis como Depo e Sayana, e temos ainda os outros métodos que são cirúrgicos, portanto... Não, doutora, estão disponíveis. As pílulas ainda vendem-se nas farmácias. Não, vendem-se nas farmácias porque as mulheres não querem ir. Doutora, há uma questão. Há uma questão. Todos deviam ser Não é possível porque o nosso sistema de saúde é misto. Portanto, temos o Serviço Nacional de Saúde que responde ao Ministério da Saúde, que é público e é gratuito totalmente. Mas temos uma outra componente, que são os público-privados e o privado. Portanto, os público-privados são aquelas unidades sanitárias que estão adstritas às empresas públicas que atendem gratuitamente aos seus trabalhadores e familiares direitos, mas podem atender de forma paga a qualquer cidadão. Temos o subsistema privado,
lucrativo e não lucrativo. O lucrativo é toda aquela clínica que tem fins meramente lucrativos, mas temos também o não lucrativo, que está distrito a algumas igrejas, ONGs, que faz um preço módico. Em todos esses serviços existe o serviço de planeamento familiar. Portanto, não é possível que o privado lucrativo ofereça de forma gratuita. Eu não estou a o dizer, Estado doutor, oferece. Podemos ter o privado vai oferecer. Podemos ter uma ruptura de estoque, mas o que eu estou a tentar grosso dizer, modo, doutor, todos são gratuitos. Quando eu digo que o anticoncepcional tem que ser gratuito, implica dizer que alguém tem que pagar, e quem tem que pagar é o Estado. Se a vacina infantil, quando o Estado determina que a polio não se paga, a polio é gratuita, mesmo que ela for administrada numa clínica privada, ela é gratuita, porque o Estado pagou por ela, comprou. Ou seja, quando estamos a falar que o anticoncepcional deve estar na prateleira da farmácia gratuito, nós estamos a dizer que o privado vai importar e vai oferecer. Não. O Estado angolano deve criar estoque de medicamentos para este tipo de situação, porque estamos a falar aqui de política pública. Se o saldo populacional são 3 variáveis: natalidade, mortalidade e migração, se o Estado quer controlar o crescimento populacional, de facto tem que controlar essas 3 variáveis. Não é recomendável, não é? E hoje os Estados Unidos está a debater isso. Estão a ir até o limite do aborto, ou seja, 9º mês, recém-nascido. Nós não queremos chegar aí. E estamos nós a tentar trazer ao debate que é não conceber. Não conceber implica dizer a utilização de anticoncepcionais. Só uma coisa. O Estado disponibiliza todos os meios contraceptivos nas suas unidades. Se um cidadão não está interessado em ir aí, prefere ir na farmácia ou na clínica, o Estado não o pode impedir, porque ele fornece. Está lá disponível. O que nós precisamos simplesmente é divulgar onde se encontra e onde está e melhorarmos a compreensão educacional das populações, porque há quem ainda acha que fazer planeamento familiar é ser prostituta, fazer planeamento familiar é ir adulterar. Há quem pensa que, do ponto de vista da religião dele, não pode fazer planeamento familiar. Portanto, esses mitos é que precisam ser quebrados para que a população tenha acesso aos serviços que estão disponíveis. Vamos ouvir a visão do INE com o Dr. Hernani, que queria intervir há alguns minutos. Exatamente. Portanto, esse debate à volta da população é um debate muito interessante, que eu acho que nós precisamos aqui enquadrar algumas coisas. Nós em Angola somos cerca de 35 milhões de habitantes e anualmente há aqui um gráfico que eu acho que poderia nos ajudar de alguma forma a ilustrar aquilo que tem sido o comportamento da população. Portanto, sim, aquilo tem sido o comportamento da população. Em Angola, em teoria, de forma geral, podemos dizer que surgem 1 milhão de pessoas. Mas pode explicar, Ok. O que acontece na prática... Doutor. Ok, faz favor. O meu colega vai mostrar agora. Agora sim. Isto vai mostrar lá em casa para verem também. Exatamente. Então precisa de auxílio para poder explicar. Exatamente, surgem cerca de 1 milhão de pessoas, mas nós somos apenas 35 milhões de pessoas. E também aqui só para, portanto, enquadrar aqui alguns dados. Na verdade, a taxa global de fecundidade em Angola é de 6 filhos por mulher. Essa é a taxa nacional. Ok? Portanto, não é um número que estava a ser avançado. E a nível rural, a taxa de fecundidade é 8 filhos por mulher. Ou seja, na zona rural, na Angola rural, as mulheres têm mais filhos. E na Angola urbana são 5 filhos, tanto por mulher. Onde é que os angolanos estão concentrados? Que eu acho que essa aqui é a grande questão. Os angolanos estão essencialmente concentrados aqui. Pronto, poderia novamente ajudar-me. Este é o mapa da Angola. Não, mas pode explicar, doutor, porque às vezes... Pronto, a visualização... Exatamente. Os angolanos estão essencialmente concentrados em Luanda, depois vem a província da Huila, Huambo, Benguela, Bié e Kwanza Sul. Portanto, é exatamente aqui onde os angolanos, em grande maioria, estão concentrados, cerca de 70%.
Cerca de 70%. Isso dá o quê? 3, 4 províncias, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar, já para contar Luanda, Kwanza, 6 províncias. Portanto, essencialmente os angolanos estão aqui concentrados e nós vamos agora certificar com o trabalho que vamos fazer a partir do dia 19 de setembro, com o Censo Geral da População exatamente, e Habitação. Nós não somos muito, e eu acho que esse debate à volta de que a população angolana é muita, só para enquadrarmos, como disse há instantes, a Nigéria, o Egito, a RDC, têm populações que estão acima de 100 milhões. E nós somos 35 milhões. Qual é o nosso problema? A distribuição destas pessoas? Talvez essa é a questão que nós podemos discutir. Fazer correções nas políticas econômicas adotadas e assim redistribuir a população à volta. Porque um país como o nosso, que tem cerca de 1.246.700 km², imenso, num futuro muito próximo, nós poderemos estar aqui a nos debater com problemas de guerra, porque nós estamos numa zona que é muito propícia a assédio das potências estrangeiras, não é? A nível das fronteiras. É importante que a gente tenha imensa população, portanto, para segurar os borders, ou seja, as fronteiras. É importante que nós tenhamos estrutura de capital humano altamente preparado para poder atender os desafios econômicos do futuro. Então, essa questão de que nós somos muito... às vezes ficamos aqui com a lupa de Luanda. Quem sai de Luanda, quem anda por Angola conhece. A densidade populacional de Angola, no ano 2014, em 1 km², existiam praticamente 20 pessoas, de acordo com os dados, os estudos que nós fizemos, e nessa altura nem chegamos a 30. Portanto, quem anda por Angola, percebe logo que nós temos aqui imensa terra, temos imenso espaço para poder fazer política econômica, fundamentalmente no setor agrário, para poder fazer política industrial, com as grandes proximidades de rios que nós temos à nossa volta, com altas taxas de eletricidade que nós agora temos superávit. Portanto, há aqui um espaço, entendemos, enormíssimo, para assim poder alavancar o desenvolvimento. Entendemos o que deve ser feito para quem faz política pública é olhar para esse saldo migratório positivo, portanto, esse total que surge anualmente de 1 milhão de pessoas. Como é que nós podemos, de forma assertiva, engendrar políticas públicas para poder ter efeitos multiplicativos no produto interno bruto? Vamos tentar perceber, após tudo o que foi dito pelo Dr. Hernani, que representa o Instituto Nacional de Estatística, que nos trazem os números e os dados fiáveis em relação aos números, a quantos somos, o que é que tem sido feito, das análises que são feitas, lembrando que vem aí a segunda fase do censo para 19 de setembro. 19 de setembro. O segundo censo geral. O primeiro foi em 2014. Exatamente. Mas foi em 2014. E um dado interessante agora que me salta à vista. Nós fizemos agora o trabalho da atualização da malha cartográfica, portanto, que é um trabalho que antecede a recolha da informação. Nós identificamos dentro de todo o território nacional mais de 5 milhões de habitações coletivas. O que é que isso quer dizer? Ou seja, existam em Angola, nessa altura, mais de 5 milhões de casas. Casas habitadas. Pensei que fossem várias famílias a habitar numa casa. Não, ok, muito bem. Portanto, e essas casas, né, e essas habitações coletivas, tal como referi em instantes, elas, repito, estão essencialmente concentradas, tanto nessas seis províncias que acabamos de referir. Portanto, onde a província da Huila, portanto, vem em segundo plano. Em sentido contrário, a província do Namibe, Lunda Sul, Zaire e Bengo, Kwanza Norte, só para citar, são as províncias que têm menos habitações, mas têm um imenso potencial, né, do ponto de vista econômico. Portanto, estamos aqui a olhar para o potencial agrícola, portanto, que hoje é a tônica de quem faz política econômica. E quando nós falamos sobre o controlo da população, né, desde os temas dos aborto melhor, e outras políticas maltesianas... Os abortos é importante sublinhar que o aborto em Angola é crime, portanto, não é legal. Falamos da forma como se poderia evitar a gestação, a gravidez. Exato. Sobretudo evitar a gravidez. Cerca de 35% da população, dos 15 aos 19 anos, os dados que nós temos, os dados mais recentes, do Inquérito de Indicadores Múltiplos de Saúde, o IMSE, indicam que 35% dessa população dos 15 aos 19, muito rapidamente, entra já para a idade reprodutiva, ou seja, começam já a nascer. Já fazem filhos de forma precoce. Ora, exatamente, perfeito.
é bom ou é mau? Portanto, eu acho que sim, essa questão poderia entrar aqui no debate, para a gente poder, no debate público, no caso, para a gente poder ver exatamente como é que nós vamos enquadrar esse grupo etário altamente importante, né, de 15 aos 19, que devem muito rapidamente entrar para o ensino superior, em média, é a população que está a terminar o ensino secundário, ou seja, o ensino médio, com um grande nível de capacidade de explosão do ponto de vista intelectual, mas infelizmente vão já dando o passo de querer contrair o matrimônio. Portanto, esse é exatamente o quadro, portanto, dessa gama muito importante da população e o comportamento que vão adotando, portanto, do ponto de vista do ponto de vista social. Daqui a pouco, Dr. Hernando, vou querer que nos fale sobre a estrutura etária da população angolana, mas antes vamos ouvir os outros convidados. Depois de termos ouvido sobre alguns dos números que o país apresenta, quais são os principais desafios de Angola para dar resposta a esse crescimento populacional? Também entendemos que o país é grande, há espaço para mais gente, não somos tantos assim quanto às vezes se tem a impressão, mas o certo é que, por exemplo, quem está em Luanda, sente-se que há muita gente em Luanda. O que é que podemos fazer para diminuir esta concentração em determinadas províncias, em determinados locais do nosso país? Dr. Nzato Zola. Bom, tendo em consideração o quadro apresentado por meus colegas, no interior as potencialidades são imensas. Terras aráveis, água, floresta, madeiras, são imensos. No discurso existe a intenção de investir nas províncias. Então, tem que se fazer um esforço de criar capacidade de exploração desses recursos no interior. Para tornar atrativo e fazer com que as pessoas consigam... Não, se cria unidades produtivas lá, cria-se emprego, possibilidade de trabalhar, de condições sociais de habitabilidade, de lazer, agora com tudo que é informatizadas, internet, comunicação com o exterior e principalmente infraestruturas em condições estradas, porque a grande produção camponesas, muitas das vezes há queixa porque a produção apodrece, porque as estradas são péssimas. Então, as infraestruturas têm que ser reconstruídas em boas condições, manutenção e permitir essa circulação, criar aussi condições de habitabilidade tanto quanto existe na cidade. Mas se vermos as unidades de produção, se não é metade, uma boa parte está concentrada na cidade, principalmente em Luanda. Eu, pessoalmente, já me perguntei por que quero meter a refinaria de ouro em Luanda. Eu já me perguntei por que quer meter a refinaria de ouro em Luanda se explora-se no Chipindo, em Cabinda ou noutras províncias. Bom, isso quem de direito poderá me responder, mas se fosse instalado na província, daria muito mais oportunidade à população circunvizinha ou comunidade encontrar oportunidade de trabalhar. Há um caso que achei interessante no Lubito, agora com a previsão da construção da refinaria, os estagiários que foram recrutados era a prioridade dos que vivem lá. Então, na sua conclusão, talvez esses recrutar a mão de obra local. Sim, esses jovens não vão ser tentados abandonar Lubito para vir de outra província, desde que encontrem condições de empregabilidade e da instalação, comodidade confortável. Então, a solução é criar essas oportunidades nas províncias onde existe potencialidade, seja agrícola, florestais, diamantífera, da exploração e da transformação deste recurso. Ficamos todos entusiasmados a ver a produção do milho no Xinguá. Por que não se pode fazer em todas as outras províncias a produção agrícola? Descentralizar os investimentos para atrair... Estamos a importar açúcar, sim. Produtos que nós próprios podemos produzir. Existe uma intenção, um discurso, mas ficamos depois surpreendidos porque vamos importar açúcar, vamos importar milho quando produzimos.
É nesse sentido que reside. Mas produzimos já na quantidade suficiente Não. para abastecer o mercado? Ainda não. Portanto, Quer dizer, não produzimos ainda a quantidade suficiente para a nossa autossuficiência. A nossa produção é ainda de subsistência. Importamos produto que nós próprios podemos produzir. Isso aqui é paradoxal. para nos tornarmos autossuficientes, precisamos enfrentar ainda outros desafios. Dr. Augusto Fernandes. Na presente situação, Leda, o que nós precisamos de fazer é industrializar o país. Nós, quando olhamos para o censo 2014, vamos ver que grande parte da população angolana nasce no interior. Ou seja, não obstante que a população reside em grande volume entre Luanda, Kwanza Sul, Lubango, quer dizer, mais encostada, eu chamo corredor norte-sul. É uma linha que você pode traçar do norte ao sul. Quando você vai lá para o Mochico, para Lunda Norte, Lunda Sul, fundamentalmente o Mochico, é onde se nasce mais. Está lá no censo 2014. Mas as pessoas nascem, temos uma parte de Angola que é maternidade e a outra parte que é de recria, ou seja, parece berçário. Então, nós temos que olhar como olhamos para a produção animal. Explique, por favor, para ajudar-nos a perceber a ideia que quer passar. Nós quando nós estamos a estudar a população animal, por exemplo, a produção do peixe, a produção do gado, nós criamos uma parte que é maternidade, onde as pessoas nascem. Sim. Depois elas devem ser transferidas do sítio onde nasceram, que é da maternidade, para o berçário, onde são cuidadas e depois vão para a recria, que é onde já seria na creche, onde as crianças ficam a crescer. Então, nós temos uma parte de Angola onde as pessoas nascem com em maior volume. E depois são esses filhos que contribuem para o desenvolvimento do país. Temos uma parte de Angola onde as pessoas mais residem, as pessoas vão se concentrar nessa parte. Por isso é que eu digo que o diagnóstico deve ser muito bem feito. E, fundamentalmente, nós temos que ter, e eu tenho estado a buscar o exemplo da medicina, que é um bom exemplo, conforme ela está arrumada. Quem faz o diagnóstico é uma pessoa, não é? Quem lê o resultado é outra pessoa. Por vezes, não obrigatoriamente eu que faço a recolha das amostras, devo ser eu a fazer a leitura dos resultados, porque ler os resultados é uma outra especialidade. Por isso é que nós temos que interpretar muito bem os dados que o INE nos coloca à disposição para podermos transformar em políticas públicas assertivas. Eu, quando digo que os urbanistas estudaram, não é? Este é componente deles, e dizem que dificilmente a população que migra do campo para a cidade volta, isto está em teses. Nós dificilmente conseguimos inverter isso. As pessoas saíram da zona rural para as cidades, é 70% que já vive nas cidades, dificilmente voltam. Mas nós podemos, de facto, servir de aquilo que se diz cobaia, tentar ensaiar aqui algumas políticas públicas que amanhã podem ser modelo para os outros países. É encontrar mecanismo de fazer essa população regressar para o campo. Que mecanismos seriam estes? As políticas públicas aí têm que ser assertivas. Há quem, de facto, defende, e o meu colega demógrafo disse muito bem, que é criar as mesmas condições no campo. Ou seja, não pode existir uma diferença de urbanização, ou melhor, de habitabilidade no campo e na cidade. Ou seja, a casa que eu tenho na zona rural não pode ser muito diferente da casa que eu tenho nas então, zonas urbanas. Então, o que quer dizer, Dr. Augusto, que as assimetrias regionais são também grandes. Provocadas, ou o êxodo acaba por ser provocado pelas assimetrias regionais? Corretamente. Estou a tentar dizer, Zona, que, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística classifica, do ponto de vista da cartografia, não é, dois grupos, o grupo rural e o grupo urbano. Os arquitetos, os urbanistas, classificam em três grupos: o rural, o periurbano e o urbano. Ou seja, a transição entre o urbano, entre o rural e o urbano, dá o periurbano. Nós vamos dizer que cerca de 70% da população angolana vive na zona urbana,
quando na realidade grande parte da população angolana vive na zona periurbana, não é na zona urbana. E quando eu estou a tratar os números nesta dimensão, eu tomo decisões totalmente diferentes, porque na zona periurbana, que é o que vai do rural para o urbano, eu tenho deficiência de serviços de saúde, serviços de educação, saneamento básico. Eu preciso fazer requalificação dessas zonas para as transformar em zonas urbanas. Quando nós começamos a perceber essas pequenas diferenças que fazem todo o sentido, nós vamos começar a ter políticas públicas assertivas que fazem com que as pessoas rapidamente saiam das cidades e vão para as zonas de produção, porque é lá onde nós precisamos concentrar as pessoas para poderem trabalhar. Por outro lado, Leda, nós precisamos de repensar aquilo que é o nosso entendimento sobre mão de obra. Quando a Organização Mundial do Trabalho diz que as pessoas acima dos 15 anos já podem trabalhar, mas nós entendemos enquanto país e enquanto famílias que as pessoas só estão aptas para trabalhar depois dos 18 anos ou entre os 17 e os 18, nós temos que pensar. Se eu tenho E às vezes não está apta para trabalhar, mas tem filhos. Tem filhos. Se eu tenho concentrada 12% da população entre os 14 e os 19 anos, e eu digo que essa franja não pode trabalhar, eu estou a criar problemas de economia, estou a criar problemas de crescimento econômico. Há uma senhora que ganhou o Prêmio Nobel da Economia porque defendeu a tese que era preciso aqueles países em que não permitem as mulheres trabalhar, deixarem as mulheres trabalhar. Porque num país onde as mulheres são 50%, como Angola, 40% é homem, 60% é mulher. Se você tem uma lei que não permite as mulheres trabalhar, você tem 60% da mão de obra do país já paralisada. E isso cria muitos problemas naquilo que tem a ver com o crescimento econômico. Então, é fundamental nós olharmos para essas estruturas etárias da população e encontrarmos ou definirmos as melhores políticas públicas que conseguem garantir que mais de 60% da população angolana esteja em condições de entrar para o mercado de trabalho. Depois vamos criar os trabalhos necessários para essas pessoas. Se é na indústria, vamos criar indústria, se é na agricultura, vamos criar agricultura. Saudoso presidente Agostinho Neto defendia que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Mas nós temos países, não é, que não precisam, de facto, produzir matéria-prima. Ele tem as indústrias instaladas, importa a matéria-prima, acrescenta valor sobre as matérias-primas e vende para o exterior, exporta o produto acabado e tem o problema resolvido. Não tens que necessariamente produzir matéria-prima. Felizmente, Angola tem a felicidade de ter o potencial de poder produzir matéria-prima, mas para este efeito precisa de pensar em produzir em larga escala, produzir com tecnologia, porque ela só tem na zona rural cerca de 5 milhões de habitantes, ou seja, dos 35 milhões de habitantes que temos em Angola, há um instrumento que foi produzido que é o censo rural, não é censo, houve uma contagem da população rural, de animais, e aproveitou-se contar a população, chegou-se à conclusão que 5 milhões de pessoas vivem na zona rural. É lá onde se faz agricultura, na zona rural, e só tens 5 milhões de habitantes. Então, como é que você resolve estes problemas do ponto de vista de política pública, ou você quer fazer produção com esses 5 milhões? Se eu não consigo levar, e de facto a tese dos urbanistas está aí bem clara, essa população que está na zona periurbana e urbana para a zona rural, só posso contar com os 5 milhões que lá estão, eu tenho que introduzir o processo tecnológico no processo de produção. Não posso pensar fazer produção com a enxada, com a charrua, com a katana, não. Tenho que, de facto, ter equipamentos que me permitem fazer agricultura em larga escala para poder produzir
o suficiente para alimentar os que vivem na cidade e, ao mesmo tempo, exportar. Temos aqui desafios muito grandes para levar para frente, Leda. Doutor Hernani. Pois, pronto, eu acho que aqui, professor, aqui pronto, muitos assuntos. Alguns pontos que precisam ser acho que temos que equilibrar aqui algumas coisas. Primeiro, em relação aos números, né? E a lei da Instituição perguntava para estratificar, exatamente. Da população. Acho que é importante. Nós falamos aqui 35 milhões de habitantes, portanto, esse é o agregado, mas aqui para ajudar também a nossa audiência. Para o ano de 2024, para o presente ano, de 0 aos 9 anos de idade, portanto, nós temos nessa altura no território nacional cerca de 30% da população. Dos 15 aos 24 anos... do 0 aos... Aos 0 aos 9 anos de idade. Do 0 aos 9. Exatamente. 30%, é isso? Exato, 30%. Dos 15 aos 24... Nós estamos a saltar aqui dos 9 aos 15. Não, vamos por etapa. Vamos por etapa. Um minuto, doutor Augusto. Okay. 15 aos 24, 20%. Sim. E 25 aos 34 são 14%. E eu estratifiquei assim, mesmo de forma prepositada, para a gente poder aqui ter um melhor enquadramento, se quisermos fazer aqui uma análise econômica. Sim, sim. Nós fizemos, em parceria com a FAO, o Fundo das Nações Unidas da População, o Fundo das Nações Unidas da Alimentação, a FAO, realizamos o primeiro inquérito agropecuário e pesca, denominado RAP. E o RAP permitiu apurar, dentro do território nacional, que, em grande maioria, quem leva a comida à mesa dos angolanos são os produtores familiares. Aqueles que trabalham sem enxada, sem charrua, sem maquinaria, mas de forma rudimentar. Esses são os grandes obreiros da agricultura. Chamada agricultura familiar. Exatamente. E um dado muito interessante, quando nós estivemos a tratar essa informação, é que essa população faz recurso ao NPK, essa população, cerca de 70% de todos que produzem, aqui já estou a olhar para os agricultores familiares, os comunitários e os empresariais, fazem recurso ao adubo denominado NPK, que é o nitrogênio, potássio e fósforo, que é muito usado para quem produz fruticultura e que os produtores empresariais fundamentalmente muito dedicam-se. E esse componente químico, que é muito importante para poder equilibrar o solo, que só é possível através da indústria, infelizmente nós não temos aqui instalado, que é, na verdade, a grande matéria-prima, o grande input para a agricultura. Portanto, e os números aqui a indicarem um espaço para poder se desenvolver a agricultura, dando aso ao surgimento, por exemplo, de uma indústria de produção de adubo. Quem anda no interior de Angola, nós pessoalmente vamos andando decorrente do trabalho que fizemos, vamos percebendo hoje, cada vez mais, que a Angola rural, esse interior da Angola, está cada vez mais iluminado. Eu ando e digo isso porque nós vamos andando por todo o corredor. Ainda muito recentemente saímos daqui de Luanda, fomos até o Cuito Carnaval, é onde passou essas grandes batalhas, o famoso Cuito Carnaval. Andamos todo esse corredor. Mas vai existindo ainda uma cultura, vamos assim chamar, de algum preconceito a quem dedica essa atividade agrária, porque entende-se, infelizmente, em grande maioria, que a atividade agrária é uma atividade destinada a pessoas subalternas. Quem tem este preconceito? Há um entendimento... Os próprios agricultores ou as outras pessoas? Há um entendimento genérico por causa da forma como determinadas pessoas que dedicam-se a essa atividade vivem. Em 2022 eu estive no Brasil. O Brasil realizou o censo, portanto fomos fazer um trabalho de observador. E visitamos algumas fazendas, né, portanto alguma atividade agrária. E o Brasil, só para passar aqui um dado, o Brasil é o maior produtor do mundo de laranja. É número 1 na produção do mamão. O Brasil exporta esse mamão, essa laranja para os Estados Unidos da América e para a Europa. O Brasil é o terceiro maior produtor de sap-sap, chamado graviola, né? Portanto, que é muito usado para combater doenças cancerígenas, de cânceres, melhor. Entendo que há aqui um espaço muito importante para nós aprendermos como é que se faz a agricultura. Hoje as pessoas falam muito sobre a agricultura, o campo, as pessoas não estão a investir. E há muita gente também, de um modo ou do outro, não em grande escala, mas hoje por hoje cada um vai se preocupando em ter um espaço, um terreno para desenvolver a atividade agrária. Mas eu
olho também com alguma tristeza. Por exemplo, agora que é o tempo como nós chamamos aqui, o tempo de frio. Se andares para o interior, vais ver que, infelizmente, a maior parte do pessoal está a queimar o solo. E isso mata em grande maioria a qualidade do solo. O solo perde a fertilidade. E por que as pessoas têm essa prática? Porque as pessoas desconhecem que nós precisamos de solos férteis, não podemos queimar, porque depois vamos ter que utilizar a calcário dolomito para fazer correção, que são mais outros custos, baixa o nível de produtividade e depois o solo ao longo dos anos já não serve para a produção agrária, teremos de abandonar 5, 6 anos. Só assim de forma resumida, isso para dizer que existe infelizmente ainda um desconhecimento de como é que a agricultura funciona, para a gente poder emigrar de uma agricultura familiar ou meramente de consumo para uma agricultura pré-industrial e depois industrial, e damos esse passo que há instante exemplifiquei, que é o passo que o Brasil já deu há muito tempo. De se tornar referência. De se tornar referência. A nível agora, internacional. fazendo aqui uma correlação direta com aquilo que é o espectro da população que nós temos disponível, eu acho que nós temos aqui uma grande oportunidade para poder efetivamente desenvolver a população que nós temos hoje. E se olharmos aqui para os números que nós estamos a analisar, que mais de 60% está nesse intervalo dos 0 aos 34 anos, e esses que estão dos 0 aos 9, daqui mais 4, 5 anos estão a transitar, estão a entrar para o mercado de trabalho. São os famosos jovens em idade ativa. Em idade ativa, que podem fazer essa transformação agrária que nós precisamos, que vai ser importante, vai ser o primeiro passo da transformação econômica que poderá acontecer. E nesse aspecto nós devemos reconhecer que, felizmente, nessa governação, no primeiro mandato, eu acho que desde os tempos idos que falava-se muito de agricultura, a agricultura é um fator e tudo mais, eu acho que de forma visível, para quem anda no campo sabe, hoje as pessoas olham para a agricultura e entendem que aqui é um caminho a fazer. Nós temos pessoas que estão a dedicar-se na produção, por exemplo, de animal, na produção do campo de forma muito, propriamente dita, vão arriscando mais, estão inclusive a viver no interior. E também existe vamos dizer, também um mito que criou-se, que no interior não é possível viver. Também não é verdade. É possível viver no interior e viver-se muito bem. Digo eu, pessoalmente, que a maior parte dos meus fins de semana, em grande maioria, eu não estou em Luanda. Vou falar de mim, estaria a falar de outras pessoas que a gente conhece. E vive-se muito bem. Não apenas do ponto de vista ambiental, mas também em termos de oferta. Entendo que há aqui um trabalho também de consciencialização da população. As pessoas também devem perceber que ao redor existem mais oportunidades. E quando nós falamos de oportunidades, as oportunidades não são apenas aquelas que nos são dadas, são sobretudo aquelas que nós criamos. Eu acho que nós devemos aqui abrir espaço para criar oportunidade. Vamos mudar a mentalidade também, é importante. Eu já vi que o doutor Cristóvão quer intervir. Doutor Hernani, vamos fazer o seguinte. Peço desculpas aos senhores. Eu estou a ser pressionada pela Regi, são os colegas lá em cima que tomam conta de tudo, para fazermos um intervalo. Estamos em tempo de intervalo. Vamos fazer o primeiro intervalo. Quando regressarmos, vamos ouvir os nossos convidados, as opiniões dos nossos convidados, face a tudo aquilo que foi dito pelo Dr. Hernani, que representa o Instituto Nacional de Estatística e que nos traz os números fiáveis em relação aos angolanos, a nossa realidade angolana, neste debate em que estamos a falar sobre os desafios do crescimento populacional em Angola. Faço o intervalo e volto. Até já. Estamos de volta ao Debate Livre na TV Zimbo, hoje a olharmos para os desafios do crescimento populacional em Angola. Antes de sairmos para o intervalo, víamos Hernani Pena, que é diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Estatística, passar-nos os números sobre as percentagens de quantos somos e as idades correspondentes, mas queria intervir o Dr. Domingos Cristóvão, que é médico gineco-obstetra, em relação à questão da faixa etária. Portanto, em Angola, para se começar a trabalhar é a partir dos 18 anos, e o doutor gostaria de intervir em relação a isso. Eu gostaria de intervir primeiro pelo um dos grandes desafios do crescimento populacional está relacionado com a fome. Portanto, a fome está em duas categorias, a fome epidêmica e a fome endêmica. A fome epidêmica é aquela que aparece depois de grandes
devastações naturais, ou seja, secas, guerras, distúrbios naturais, etc. Isso cria uma fome rápida e é mais grave. Mas temos a fome endêmica, que está em forma de subnutrição, quando as pessoas vivem com menos de 2.500 calorias. Isto já afeta Angola. Portanto, é uma fome endêmica. Agora, como nós podemos resolver o problema deste desafio? Não é na totalidade verdade que as pessoas com menos de 18 anos não podem trabalhar. O que é que nós precisamos? Grande problema deveria ser resolvido as vias de comunicação, estradas. Portanto, as estradas que saem das cidades, das zonas urbanas, até as zonas de produção devem ser de qualidade. Portanto, essas estradas não podem ser essas descartáveis que nós temos, que têm tantos buracos e que não têm outras colaterais. Por exemplo, o que aconteceu com o período de chuva na ponte do Rio Longa. Bastou inundar a ponte, os alimentos da Huila, da Zona Sul, não conseguiram chegar a Luanda. Então, nós precisamos ter esses caminhos, essas estradas em boas condições. Angola produz. Quem vai, o doutor disse muito bem para o Quando Cubango, quem sai da zona do Alto Ama, passando pelo Bailundo, passando na zona de Chitembo, Xinguari, aí você encontra o balde, por exemplo, de batata rena a 500 kwanza, enquanto o balde aqui em Luanda está a 5, 10 mil kwanzas. O que é que faz com que aquela produção não venha para cá? É estrada. Para sair daqui até aquela área, você encontra muitos buracos na estrada que impedem o escoamento desses produtos. Portanto, uma boa estrada vai fazer com que as zonas que produzem, ainda que seja de forma agricultura familiar, escoem os produtos. Na zona do Kassong está a sair o feijão. As pessoas vão para lá, a estrada não está boa. É preciso melhorar a estrada para que o feijão do Kassong seja escoado para aqui. Agora, como nós podíamos empregar a população menor de 18 anos? Nas grandes produções, sobretudo porque até essa população é estudantil, no período de férias, eles podem muito bem emigrar para aquelas áreas durante os 3 meses de férias, em zonas agrícolas, fazer a colheita dos produtos. Isso faz-se na Europa, faz-se na Ásia. Em vez de ficarem na ociosidade em casa a ver televisão ou a fazer outras coisas. Ou ficar aqui à espera que apanhe uma gravidez precoce. Mas temos a possibilidade de empregar essa juventude menor de 18 anos na recolha de frutas, recolha de produtos agrícolas, e até, inclusive, fazer com que elas possam ser já processadas nessas áreas. Outro desafio que vai faltar é a eletrificação de todos os municípios do país. Portanto, o Ministério da Energia e Água está a fazer um trabalho lindo, está a levar energia para as capitais, mas precisa ser levados ramais para as zonas agrícolas, para ver se aí se possa desenvolver as indústrias transformadoras dos alimentos, o tratamento do tomate, enlatamento do tomate, massa de tomate, as frutas em calda, o resto tudo. Se nessas zonas tiverem trabalho, os estudantes, em período de férias, deshabitam as grandes cidades, vão para essas zonas do campo, vão ganhar dinheiro, vão habituar-se ao campo, vão socializar-se, são aspectos muito importantes. Vão aprender muita coisa e vão ganhar hábito, até inclusive, de que depois do meu curso, a minha faculdade, eu vou no campo, porque aí tem essas condições. Tem luz, tem água, tem estrada, tem internet. Então, o jovem pode muito bem sair da cidade para lá, porque tem emprego. Agora, quando as estradas não existem, não há luz, não há água, não há uma zona em que podem habitar, mesmo os escoamentos de produtos apodrecem. Quem vai para a zona do Mbanza Congo, Tomboco, uma vila em Tomboco, há pessoas que têm sacos de laranja a apodrecer. Não tem escoamento, porque a estrada não está boa. Não há indivíduos que ajudem a fazer a colheita da laranja. Então, não é possível. Nós podemos, sim, empregar a população jovem. Isso é importante. A população jovem produz,
participa no trabalho, tem trabalhos sazonais e tem trabalhos definitivos. Quem fez, por exemplo, agronomia, ao participar nesses empregos temporários, ele ganha vontade, ganha amor ao campo e não volta mais para a cidade. É uma das políticas que pode fazer com que desafolguemos as cidades. Agora, é preciso levarmos lá também o hospital. Felizmente, o Ministério da Saúde está a fazer um bom trabalho, está a levar os hospitais do nível terciário às províncias. Então, esse aspecto todo vai fazer com que os outros ministérios ou departamentos ministeriais acompanhem esse tipo de coisas para que a população seja redistribuída. Porque se nós começarmos a ver só o Luanda, o Huila, o Kwanza Sul, o Benguela, com 70% da população. Então, como é que fica os milhares de quilômetros quadrados que o Cubango tem, que o Mochico tem, que a Lunda Sul tem? Nós não podemos sempre atrair as pessoas para Luanda quando lá temos possibilidades de fazer com que a população lá se possa deslocar e habitar. Vai levar crescimento à própria cidade e fazer com que os cidadãos daquela cidade possam desenvolver também. Exatamente. Portanto, nós não somos muito. 35 milhões para um país de 1.200.000 e tal quilômetros quadrados. 1.256.000. É muito espaço para se habitar. Até as guerras dos terrenos em Luanda podem desaparecer se a estrada... Porque às vezes tem-se a ideia de que as oportunidades só estão em Luanda. Porque aqui onde está a luz, onde está a água, onde está a indústria, onde tem o emprego, o Cupapata vem para aqui, lá não tem. Então, se essas políticas todas forem levadas ao campo, o Mamadou vai para lá, a cantina estará lá, a loja estará lá, as grandes superfícies comerciais também estarão lá, com uma boa estrada, um bom escoamento. E aqui podemos começar a pensar na construção ou ligação das grandes capitais por linha férrea, que é um trabalho muito bonito que a Europa fez. Eu quero ir ao Uís, só tenho que ir de carro. Daqui para o Uís, com aquelas curvas todas, fica complicado. Se nós ligarmos o Lucala com o Uís, já facilita. Se nós ligarmos Malange com o Lucapa, Saurimo, já facilita. Se nós ligarmos Malange com Bié, já facilita. Portanto, temos que começar a pensar na ligação férrea das capitais. Vai melhorar, inclusive, esse tipo de caminhões que também estragam as estradas, porque toda a mercadoria é transportada por caminhões de alta tonelagem. As estradas estragam. As grandes tonelagens devem ser transportadas por caminhão de ferro. Doutor Lucombo, e na senda do que está a ser dito aqui, como é que podemos tornar os números atuais da população num dividendo demográfico? Bom, a solução é que, a partir dessa grande potencialidade da população jovem, investir na formação dele, criar possibilidade de empregabilidade para essa juventude, que vai nos permitir que essa população economicamente ativa seja empregue de forma útil. Mas se nós pensar a criar essas possibilidades de empregabilidade, vai ser um peso, porque além de ser uma população jovem, ele vai ser uma despesa para o Estado. Então, o dividendo demográfico traz benefício quando permite criar possibilidade de emprego e da produtividade ou da produção dessa população economicamente ativa, para que seja útil na atividade econômica. Dr. Augusto Fernandes, um dos desafios é criar condições para que cerca dos 10 a 12 milhões de pessoas que vivam em Luanda, e é também um desafio para quem tem a responsabilidade de desenvolver políticas públicas, é ou não? Corretamente, Leda. Eu não sei se o mais velho demógrafo conhece, o meu professor de demografia foi, de boa memória, Papá Codê. Sim, conheço. Papá Codê. Papá Codê defendia que um incremento na educação faz um incremento no desenvolvimento. É indiscutível.
Se o país faz progresso na educação, vai fazer progresso no desenvolvimento. Não tens como falhar. E nós parece que estamos a temar. Nós queremos criar retóricas novas, Leda. Está escrito. Nós podemos muito bem adaptar o que está escrito. Nós temos uma desorganização da população no território. A população está desorganizada. Nós precisamos de organizar. Quando nós dizemos que a população está maioritariamente concentrada em 3, 4, 5, 6 províncias e temos um país com 18 províncias, estamos a dizer que as pessoas lá na zona do Mochico, quando o Cubango não tem pessoa. Ou seja, isso não é desorganização. Precisamos de alguém vir nos dizer que nós estamos desorganizados. Precisamos organizar isto. Precisamos de criar políticas públicas para repartir essa população entre o território. E tudo o que foi dito aqui é fundamental. Se nós entendermos que em 2014 nós realizamos um censo, e esse censo dizia que nós temos em Angola cerca de 3,5 milhões de habitações, e hoje estamos a dizer que, assim, já com a cartografia, os dados georreferenciados estão a apontar para 5 milhões. Se nós partirmos da média, em que nós vivemos em agregado de 5 pessoas, que é o de 2014, 5,5 por aí, mas como as pessoas não dá para repartir em metade, vamos trabalhar com arredondar por defeito, 5 pessoas por agregado. Somos 35 milhões de habitantes, dividido por 5, são 7 milhões de agregados familiares, 7 milhões de famílias, 7 milhões de casas, provavelmente é isso que vai dar. Se não mudamos a média de pessoas a viver por família. Ou seja, nós precisamos de criar condições para que essas famílias essas casas sejam maioritariamente condignas. Quando nós estamos a dizer que em 2014 éramos 3,5 milhões de habitantes, 25 milhões de habitantes, 3,5 milhões de famílias. Se nós estamos a aceitar o Estado angolano de 2010, que começou, 2008, começou com o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, até 2022 só construiu 350 mil habitações. E o número de habitações cresceu de 3,5 milhões para 5 milhões, e o Estado só construiu 350 habitações. Estamos a entender que as habitações precárias, que em 2014 representavam cerca de 70% das habitações, provavelmente hoje temos em Angola entre 80% a 90% das habitações em precariedade. Ou seja, essa precariedade é que faz com que as pessoas tentam aproximar-se às cidades. Ou seja, essa transição do periurbano, do rural para o urbano, dá-se por conta disso, porque nós não estamos a conseguir levar habitações condignas. Mas se tivermos estrada correta para o Mochico, o material de construção vai sair de Luanda para o Mochico a preço mais barato. O indivíduo que está em Mochico, porque nós não podemos pensar que o Estado é o que tem que dar casa para todos. Isso não existe em nenhum país. Não foi isso que eu disse, O único doutor. país que conseguiu resolver chamou-se RDA. A Líbia também conseguiu. A Líbia também conseguiu, doutor. Mas se tivermos estradas boas, o material de construção vai para o Mochico, vai para o Cubango e vai ficar a preço mais barato que o próprio cidadão é capaz de construir a sua casa. Os empreiteiros reclamam também do preço do material. Construir uma escola de 7 salas em Menongue custa mais caro do que construir aqui em Luanda ou no Sumbe. Corretamente, doutor. Eu, quando estou a falar de habitação condigna, estou a dizer uma habitação que tem água, que tem energia, que tem saneamento básico. Estou a dizer que as infraestruturas existem. Se as infraestruturas não existirem, a habitação não é condigna. E para existir as infraestruturas, primeiro tem que existir a planificação. Nós abandonamos aquilo que nós chamávamos de planificação física. Você tem que primeiro planear o território. Quando nós estamos a dizer que dos 164 municípios que tem Angola, só 18 municípios, ou 17%, tem plano
diretor municipal, estamos a dizer que nós não estamos a planificar. É preciso voltarmos à planificação. A planificação não pode ser uma obra do acaso, tem que ser uma obra, não é, que vai gerar o desenvolvimento do país. E quando nós não conseguimos levar essas infraestruturas todas, o doutor está a tentar dizer que nós em Angola precisamos de 27 mil quilômetros de estradas fundamentais. Estamos a falar de estradas nacionais, asfaltadas. Só temos 11 milhões de quilômetros asfaltados. Estão a faltar asfaltar em todo o país cerca de 16 mil quilômetros de estrada. Rede fundamental. Isto aqui são dados oficiais e tornados públicos. Se não fossem públicos, não estaria aqui a dizer. Então, quando tens este problema, você tem que encontrar uma política pública para resolver este problema. E nós estamos a fugir do problema como o diabo foge da cruz, dizendo que não temos dinheiro para resolver esse problema. Estamos a dizer que estamos a produzir 6 mega de energia em todo o país, as barragens estão aí, mas não estamos a conseguir transportar. Não há redes de transporte. Estamos a dizer que há linhas de transportes de energia que passam por um quimbo, mas aquele quimbo está na escura. Ou seja, não temos rede de baixa tensão para distribuir energia para este quimbo. Ou seja, nós estamos a levar a população, e concordo com o doutor, para lá onde a energia está a terminar. Se a energia termina em Luanda, e o Quilamba em Luanda é onde a energia não vai, todo mundo vai querer viver no Quilamba, porque vão fugir do Catinton, do bairro Ruiz, porque no bairro Ruiz de manhã tem luz, à noite não tem luz, e como no Sequela tem luz todo dia, todos vão querer viver no Sequela. Então, o mesmo pensamento que tem quem vive no Catinton, vai ter quem vive no Rivungo. A pessoa que vive no Rivungo vai ver Luanda, vai ver Benguela, vai ver a Huila como as terras de maior oportunidade, porque é lá onde nós vamos inaugurar as barragens, é lá onde nós conseguimos levar a energia, saneamento básico, energia e todo o resto de conforto que uma habitação condigna traduz. Quando nós estamos a falar de habitação condigna, no final do dia estamos a falar disso tudo, tem que ter essas componentes todas. Bem, mas mesmo olhando para isto, e porque falou há pouco da centralidade do Sequela, e foram construídas nos últimos 10, 15 anos várias centralidades um pouco pelo país, podemos olhar aqui em Luanda, por exemplo, para a centralidade do Quilamba, que tem cerca de 120 mil habitantes, é um novo modelo de urbanização que apresenta já muitos desafios. Quero a opinião dos senhores, foi bem planeada para acolher a população que tem hoje o Quilamba? O Quilamba não gera emprego. E quem fala do Quilamba fala das outras centralidades também. O Quilamba não gera emprego para a população que aí vive, fundamentalmente. O Quilamba tem bares, tem restaurantes, tem farmácias e as pessoas que vivem no Quilamba, maioritariamente, não trabalham nos restaurantes. Ou seja, quando estás a planificar uma urbanização, tem que ela gerar empregabilidade para aquela população que aí vai viver. A arquitetura francesa já está a defender, estamos a falar de desenvolvimento territorial, que as pessoas não podem viver a 15 minutos do seu local de residência. Para chamar-se qualidade de vida. Qualidade de vida. Além da qualidade de vida, não é, diminui os custos de infraestruturas com mobilidade urbana. Você precisa de, se as pessoas trabalham, por exemplo, vivem no Quilamba e trabalham na Marginal, você precisa de encontrar mecanismos de levar essas pessoas para a Marginal. Vais tentar inventar aquilo que nós inventamos, os ferryboat, que tinham que partir aí do Benfica para a Marginal, não funcionou. Vais tentar encontrar os teleféricos, agora vais ter aí pessoas andarem no ar. Depois vais tentar encontrar o método de superfície, que tinha que sair do Benfica, girar em Cacoaco, parar na Marginal. Quer dizer, isso tudo porque você não consegue reter as pessoas nos locais de residência. Faria sentido, por esta altura, algumas das repartições, sobretudo as públicas, estarem representadas já no Quilamba também? Isso chama-se economia do tempo. Nós, em vez de estarmos a pensar construir um bairro dos ministros, conforme estava-se a pensar aí na Chicala, devíamos estar a pensar a construir um bairro dos ministros, não é? No triângulo entre Quilamba, Sequele e o novo aeroporto. Nesse triângulo devia nascer aí o bairro dos ministros. Isto por quê? Porque hoje estás a pensar em que o aeroporto internacional, 4 de fevereiro, tem que continuar a funcionar para receber as entidades protocolares, ou seja, os ministros, embaixadores, presidentes aterram aí.
e tudo o resto vai aterrar e operar no novo aeroporto. Internacional. Isso porque você não consegue fazer planificação física, ou seja, estamos com muitas dificuldades na organização. Nós temos estado a dizer, Leda, e a palavra desorganizados aqui talvez caiu um bocadinho mal, porque gerir são 3 funções: planear, organizar, executar e controlar. Isso é que é gestão. E quando nós não conseguimos planificar, se tentarmos organizar, e é o que temos estado a fazer, organizamos mal. Dá nesta desorganização toda que nós temos. E ainda temos outras 2 funções, que é executar e controlar. Controlamos muito mal. Não conseguimos controlar. O americano, não é, diz muito, os países já desenvolvidos, vou me certificar de que aquilo que prometi na campanha eleitoral aconteceu. Se você não tem esta capacidade de certificar que o decreto presidencial, a lei que foi aprovada na Assembleia Nacional, a ordem que foi dada está a ser executada, isso só é possível fazer com a variável controle, você tem esta desorganização toda que nós temos, que Sua Excelência Presidente da República ousou em dizer um dia que em casa que não há pão, todo mundo ralha e ninguém tem razão. Ou seja, está aí o princípio da desorganização. Todos estão a falar, todos estão a ralhar, mas literalmente ninguém tem razão. Então é hora de pararmos e sentarmos, vamos planificar o país, que é a primeira componente de gestão. E a planificação começa com o desenvolvimento territorial. Como é que as zonas se vão desenvolver? Esse periurbano tem que deixar de ser gueto. Mas para fazer isso precisamos saber quantos somos. E eu passo a palavra já ao Hernán Pena, lembrando que vamos contar quantos somos no dia 19 de setembro. Vamos conseguir contar nas zonas de difícil acesso? Uma questão muito importante, Leda Macuara, que faz. Nós, a 19 de setembro, sensivelmente em 50 dias, vamos estar em casa todas as famílias que habitam no território nacional. O processo de contagem vai decorrer num período não superior a 30 dias. Para esse exercício, nós estamos a contar com um bom apoio das Forças Armadas. Portanto, as Forças Armadas estão a colocar à disposição os seus melhores meios robustos, desde Camazes, meios aéreos, helicópteros, aviões, para podermos acessar aquela Angola mais profunda. Gostaria também de aproveitar e deixar aqui o repto às famílias que, a partir do dia 19, vão receber os recenseadores, recebam-os bem, respondam às perguntas. Portanto, é muito importante. Muitas pessoas fogem também a essa resposta. É importante a esta resposta, não, a este contacto com os recenseadores. Olha, há um dado muito interessante que infelizmente verifica-se bastante no trabalho estatístico, é que as pessoas que mais precisam das informações estatísticas são aquelas que, em grande maioria, também não cedem portanto, às informações. São as pessoas que vivem nas zonas urbanas, os mais esclarecidos, os letrados, que têm receio de dizer quanto ganha, qual é o número do agregado familiar, e, em contrapartida, é a pessoa que precisa fazer trabalho de pesquisa, é a pessoa que precisa, por uma outra informação, fazer recurso à informação estatística compilada. Portanto, como é que ficam aqueles agregados em que um homem, um chefe de família, é chefe de família em várias residências? Essa questão depois também criou aí uma polêmica, acho que a gente foi vendo aí nas redes sociais. Eu acho que houve aqui uma má interpretação. Não, mas nesse sentido como é que fica? O senhor tem 2, tem 3 casas. Ele é o chefe de família nas 3 casas. Ok, isso é pacífico. Isso é pacífico, portanto, isso não impede de maneira nenhuma do senhor, o chefe do agregado no caso, ser contabilizado. Neste cenário, a pessoa imediatamente a seguir ao agregado, né, na estrutura hierárquica do agregado, é que vai responder à questão. Portanto, o senhor, ele já foi contabilizado num outro agregado. Nessa condição, a senhora é chefe do agregado e que vai responder às questões. Mas está a ver bem a arrogância dos nossos homens. Não, estão aqui homens. Desculpem-me dizer isso. O pior é que às vezes não está contado em nenhuma das casas. Pois, e depois o pior às vezes é que ele não está contado dizer, não, eu ouvi na televisão que tu, como já assumiste na primeira casa, eu aqui assumo, e ele dizer nem pensar, eu sou o chefe da família. Na verdade, esse é um trabalho interno. Mas pode ser também um falso problema, não é? As pessoas, aliás, estão a acompanhar-nos, a informação vai passar e não há necessidade de se registrar como chefe de família nas 3 casas.
Até porque sabemos que existem casas em que não existe um homem como chefe de família, por exemplo. Pronto, exatamente, chegou num ponto. Nós, para esse trabalho, nós estamos a trabalhar também com a Associação dos Deficiências Audiovisuais. Vão poder ajudar-nos a manter contato com aqueles agregados familiares que têm essas dificuldades, têm essas deficiências. Então, pretende que seja um trabalho integrado a todos os níveis, a todo o terreno. Há uma mobilização também muito massiva por parte do Ministério da Educação, onde os professores são chamados a ser aqui atores importantes e os estudantes. A nível dos diferentes governos provinciais, os governadores provinciais estão massivamente a mobilizar também a população. Como eventualmente deve saber, nós temos uma comissão multissectorial, portanto, onde os diferentes departamentos ministeriais regularmente vão apresentando os passos positivos que vão ser dados nesse processo. Portanto, estamos a passos largos. Esse é um momento que, do ponto de vista estatístico, é histórico. Como dissemos há instantes, nós só realizamos essa operação há sensivelmente 10 anos. Vamos voltar a estar com as famílias nacionais e estrangeiras, vamos voltar a contar. É desta vez que vamos saber já quantos estrangeiros de várias geografias vivem em Angola? Sim, é desta vez também que nós vamos saber a qualidade do material que é usado nas construções das habitações. Portanto, esse censo, diferente do anterior, vai exatamente a esse detalhe, para podermos ter aqui no espectro que tipo de material de construção é que nós temos usado para erguer as nossas estruturas habitacionais e não só. Vamos também pegar informações à volta dos indígenas, tanto os coixãs, particularmente, tanto que são um grupo minoritário com alguma importância cultural e antropológica muito grande. Portanto, queremos nós produzir relatórios estatísticos que ajudem o governo e o setor privado e a quem esteja interessado a fazer algum estudo científico, ter à sua disposição um acervo estatístico que responda a essas expectativas. Nós temos recebido o bom contributo e apoio dos parceiros internacionais, portanto, o INE, nessa corrida à realização do censo, não está sozinho, estamos a contar com o apoio do Banco Mundial, o FENUAP, o UNICEF, o PNUD, a maior parte das agências das Nações Unidas também estão de alguma forma engajadas nesse processo. Esse vai ser o primeiro censo digital, o último foi analógico, portanto, o processo de recolha da informação e tratamento da informação vai ser mais otimizado em termos de tempo, vamos conseguir aqui encurtar o espaço de tempo e entendemos que ao realizarmos, vamos sim ajudar de alguma forma a quem faz política pública ter aqui ao detalhe o quadro populacional e habitacional, sobretudo, do país. Aqui não apenas habitações horizontais, mas também as verticais, vulgo aqui os prédios, vamos também contabilizar. Vamos também trazer informações do número de aldeias. Nós, quando realizamos o RAP, o primeiro recenseamento agropecuário e pesca, contabilizamos mais de 21 mil aldeias em todo o território nacional. E aqui a contabilização das aldeias são importantes. Portanto, nós estávamos aqui a falar daquilo que pode ser o desenvolvimento ou a revolução agrária que o país pode dar esse passo, que pode fazer acontecer. E essa informação de como é que estão distribuídas as aldeias a nível do território nacional permite, entendemos, a quem faz política pública procurar identificar quais são os principais gaps ou deficiências que as aldeias enfrentam, aldeias estas que são os grandes centros de produção. Por isso é importante que as pessoas sejam verdadeiras nos dados que vão fornecer também. Efetivamente, aqui é importante, né, haver coerência nessa informação, não haver omissão, que as pessoas prestem mesmo a informação ao detalhe, que sintam-se à vontade. As informações a serem partilhadas são sobretudo confidenciais. E dizia a Leda da importância que vai representar, entendemos, do ponto de vista econômico e social esse censo, porque quem anda no interior sabe, conhece, que há questões muito básicas que podem fazer uma diferença positiva. Por exemplo, que é o acesso à internet. Então, se estiveres na tua fazenda, estiveres na aldeia e conseguires comunicar muito rapidamente com qualquer parte do mundo, sentes mais à vontade, mais segura. Falava-se aqui em instante também dos acessos, que entendemos que é importante. O interior tem imensa água. A água que há no interior, diga-se que é das melhores qualidades que existe. O que falta às vezes é só criar aquele acesso rápido às famílias. A produção, que dissemos que chega à mesa em grande maioria dos angolanos, vem do interior, vem das aldeias.
entendemos que é possível, sim, potencializar aqui essa capacidade que o nosso interior oferece e conseguimos gerar aqui essa externalidade positiva, né, na população, que no fim do dia esse é que é o nosso grande objetivo. Obrigada por estes esclarecimentos. Vamos fazer o último intervalo. Quando regressarmos, vamos para as conclusões e encerrarmos este debate livre na TV Zimbo, e devem compreender os nossos telespectadores. Estamos a falar sobre os desafios do crescimento populacional em Angola. Não podemos perder a oportunidade que nos dá o INE ao indicar para este debate o seu diretor-geral adjunto, e aproveitamos, obviamente, falar sobre este momento que vai ser importante também para o país, que é o Censo Geral da População, que vai acontecer a 19 de setembro. Faça connosco o intervalo e volte para as conclusões neste debate livre. Estamos de volta ao debate livre da TV Zimbo, os últimos minutos. Vamos, em jeito de conclusão, olhar para as várias questões que foram abordadas ao longo destas quase 2 horas de debate, onde estamos a abordar os desafios do crescimento populacional em Angola. Dr. Domingos Cristóvão é médico, está no setor há muitas décadas, conhece a realidade do país, já vivenciou também outras realidades de Angola, realidades mais difíceis. Existem mudanças. O que é que pode ser dito à juventude que tem vontade de contribuir para Angola, mas que para o crescimento de Angola, mas que por uma ou por outra razão esteja neste momento impedida ou condicionada de o fazer? Bom, aqui tem várias formas, né? A primeira questão é que ninguém faz o país crescer se não forem os próprios cidadãos. Portanto, entendo a liberdade das pessoas em busca de boas condições de trabalho aqui e acolá, mas na realidade que quem resolve o problema do país temos que ser nós nacionais. Portanto, há uma necessidade de nós nacionais, com as nossas várias ideias, os nossos mosaicos, com debates, fazer com que o país possa funcionar. Agora, é uma questão que nós não afloramos, mas que é muito importante. Qual? Um dos últimos desafios que o crescimento populacional está relacionado é o envelhecimento da população. Portanto, muitas vezes nós esquecemos dos velhos ou idosos. Portanto, nós falamos muito das crianças, da juventude, falamos dos adolescentes, mas esquecemos muitas vezes da franja que se chama envelhecimento, os idosos. Portanto, volta e meia nós temos vindo a verificar que os nossos idosos passam mal fora, nos lares de acolhimento, e depois quando morre é que regressa para Angola com honras, com outras questões para serem enterrados. Por que não pensarmos agora, do mesmo jeito que nós pensamos nas creches, nas escolas, em construir, primeiro, portanto, o censo vai nos dar a possibilidade de saber quantos idosos temos e começamos a pensar na construção dos lares do idoso, de forma estatal, público, e de forma privada. Porque aquelas pessoas que acham que o lar do idoso do Estado não está em condições, como fazem com o hospital, acha que o hospital não lhe agrada, vai na clínica, acha que a escola do Estado não lhe agrada, vai na universidade privada. Também podemos pensar em construção de lares de idosos públicos para acolher os nossos idosos. Porque o crescimento da população é um dos desafios, o envelhecimento é um desafio da população. Portanto, com a melhoria das condições de vida, com a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, a população começa a ter uma esperança de vida maior do que aquela que nós tínhamos. Então, começamos a ter idosos com 100 anos, com 80 anos, que a volta e meia estão abandonados ou atirados para a rua pelos filhos, pelos netos, ou então porque os próprios filhos mesmo o abandonaram na rua, não tem onde ficar. É uma nossa população, todos nós, querendo ou não, vamos passar por este período. Portanto, ninguém quer ficar velho,
mas todos querem morrer velho. Então vamos pensar no nosso desafio do envelhecimento da nossa população. Como acomodar os idosos até que Deus o chame ou até que a sua vida termine. Porque é um dado biológico, quem nasce, cresce, reproduz-se se puder, mas vai morrer. Portanto, a sua morte pode ser por questões precoces ou se for daquele que desenvolveu ou teve hábitos e costumes saudáveis, envelhece aos 100, 100 e tal anos, que precisa morrer com dignidade. Obrigada, Dr. Domingos Cristóvão. Dr. Lukombo Mzatuzola, em jeito de conclusão, o que é que nos pode dizer sobre o tema abordado esta noite? Eu penso que o custo da vida que temos agora tem que criar uma capacidade de uma segurança social que garante esse apoio aos velhos. Porque se o que ganhamos agora é uma miséria, o custo da vida com a inflação, pior ainda a pensão. Então, é nesse sentido que temos que trabalhar para que tenhamos agora uma produtividade que permite criar uma base de segurança social capaz de apoiar a população da terceira idade com a graça do Senhor, onde nós todos podemos lá chegar, mas se não houver essa capacidade, bom, isso vai reforçar as nossas crenças que o facto de ter muitos filhos é o amparo para a velhice, mas eu sempre questionei na cidade, não é evidente, porque a solidariedade tradicional que se vive no meio rural da nossa cultura, na cidade, é um pouco questionada porque nem todo mundo tem essa educação de amparo aos velhos, de acompanhar. Somos testemunhas de várias situações de ingratidão, de abandono dos velhos pelos jovens na cidade, principalmente. Então tem que haver essa capacidade de nós produzirmos, digamos, uma economia que permite gerar essa segurança social para apoio aos velhos, para dar uma assistência condigna e humana. Obrigada, Dr. Augusto Fernandes. Leda, aqui nós temos que chamar a nós a capacidade de industrializar o país. O país precisa de industrialização, precisa, de facto, de um sistema financeiro que seja consistente ao nível de vida da população, porque nós estamos a olhar uma população que está a crescer muito do ponto de vista de famílias, quando temos números que crescemos 1,5, quase 2 milhões de novas casas em 10 anos, e esta população que diz que o salário não chega para comprar uma casa por via bancária, mas é esta população que construiu essas casas de alguma forma. Ou seja, temos aqui muito rendimento não declarado e os manuais nos dizem que a habitação é o sítio mais frequente para o branqueamento de capital. Ou seja, isto pode ser um indicador que estamos diante de um país com um nível de corrupção endêmico. Ou seja, a corrupção está instalada do top à base. Aquele funcionário que tem o salário mínimo nacional e conseguiu construir uma casa e diz que o salário mínimo nacional não dá para ir para o banco pedir um crédito para construir a casa ou para comprar a casa pronta. Mostra aqui, de facto, de ponto de vista de direito, indícios de branqueamento de capital. Ou seja, temos que ter estes números muito bem pautados, muito bem estudados, porque a partir daqui poderemos, não é, levar em consideração muitos aspectos jurídicos, legais, para podermos ter um país mais organizado, um país onde o sistema financeiro funciona, onde os salários sejam de facto justos, onde as pessoas vivam de facto com o salário que oferem e não encontram formas à margem da lei para poderem ter dinheiro para comprar os bens de capitais, fundamentalmente os carros, as casas e outros bens que de facto a população ostenta, estão aí, é visível, porque o número está aí, 5 milhões de habitações é um facto. Em 2014 eram 3,5 milhões de habitações. Este diferencial de quase 2 milhões de habitações
não justifica o nível de rendimento que as famílias têm nas folhas de salário. Precisamos estudar isso e criar condições para aquilo que nós chamamos de consumo autônomo ser de facto transferido para a renda disponível, porque nós não podemos ter um consumo autônomo que é aquele que não está na renda disponível, não é, que não é explicado. Este consumo autônomo está 10 vezes mais do que o salário ou o rendimento disponível. Então precisamos aqui, do ponto de vista científico, acadêmico, fazer estudo desta variável e encontrar metodologias ou uma política pública que consiga transferir esse dinheiro que está no consumo autônomo para uma renda disponível, e acredito que é o caminho para a organização do Estado. Obrigada. Hernani Pena, vamos fechar consigo. Então, mais uma vez, muito obrigado portanto, pelo convite, vamos já despedir. Realmente ficamos aqui solidários em relação àquilo que foi dito aos mais velhos, aos velhos. Eu pessoalmente tenho um afeto muito grande pelas minhas avós que partiram, que ainda felizmente, graças a Deus, estão em vida, e devemos cuidá-los, sim. Os dados que nós temos, que também são públicos, indicam-nos que nessa altura em Angola a esperança média de vida ronda aos 63 anos. Da população global, 2,5% são aqueles que quisermos, podemos considerar como idosos, portanto, que estão com uma idade superior a 65 anos de idade. Permita também aqui dizer que do total da população de 35 milhões de habitantes, 51% dessa população é que são as senhoras, é que são as mulheres, e a outra parte, os 49%, sim, é que são os homens ou os rapazes também, se quisermos. Portanto, esse é exatamente o quadro, assim, de forma resumida. Entendemos que nós temos aqui uma oportunidade muito grande de poder fazer história e ajudar quem faz política pública. Nós tivemos muito recentemente aqui em Angola, no âmbito da presidência da SADC, os diretores dos Institutos Nacionais de Estatística da região. E tivemos debates muito diversos, amplo e muito produtivo. E Angola, a par de outros países da região, insere-se naqueles que também de forma regular começa agora a atualizar a sua base estatística, o seu acervo estatístico. Portanto. E Leda Maquera, quando começa a se atualizar a base estatística, é uma oportunidade para poder fazer política pública assertiva. Portanto, nós não conseguimos fazer política pública assertiva se não conseguimos ter à disposição os números e poder interpretá-los de forma devida e adequada. Portanto, é um grande instrumento, é uma grande ferramenta. Nós temos enormes desafios. Hoje o INE, de forma regular e trimestral, publica as estatísticas do emprego. O INE mensalmente publica as estatísticas de preço, amplamente conhecido como inflação. Trimestralmente publica os dados do PIB, o Produto Interno Bruto. O INE realizou, como disse em instante, o primeiro recenseamento agropecuário e pesca. Portanto, há números suficientes, desde a nível nacional até municipal. Hoje, dos 164 municípios que existem no país, é possível ter acesso ao acervo estatístico do município. Isso é muito importante. Mais do que ficar a avançar números de forma empírica, conseguimos com precisão saber exatamente qual é a quantidade, qual é a magnitude de gados que existem em determinados municípios, qual é a população que ali habita, como é que estão disponíveis as habitações, qual é a principal fonte de renda das populações dessas localidades. Portanto, isso são informações muito importantes que no passado nós não tínhamos. Portanto, isso para dizer que estamos aqui a fazer progresso, estamos aqui a fazer caminho nesse sentido. O INE está a realizar um trabalho com as escolas do ensino público e privado, o denominado INE nas escolas, para junto das crianças, junto dos pequenos, poder criar aqui já a literacia estatística. As pessoas têm muita fobia dos números, então nós queremos inverter esse quadro, queremos também dar aqui o nosso contributo nesse sentido. Entendemos que é um caminho de pedagogia que também vamos fazendo, e quem sabe no futuro teremos cada vez mais pessoas preparadas e prontas para poderem ajudar o país a, de forma assertiva, interpretarem os números e ajudar-nos a seguir o rumo certo. Obrigada, Hernani Pena, diretor-geral adjunto do INE, Instituto Nacional de Estatística. Agradecemos também a presença do demógrafo e sociólogo Lucombo Nzatuzola, o Dr. Domingos Cristóvão, médico gineco-obstetra, e Augusto Fernandes, economista. Obrigada ao senhor telespectador por nos ter acompanhado em mais um debate livre.
o programa de maior credibilidade da televisão angolana. É sempre um prazer trabalhar para si. Agradecemos a preferência e a fidelidade da TV Zimbo, que faz história consigo há 15 anos. Boa noite, fiquem todos muito bem.